Estou saindo em defesa do Pedro. Acho que ele é injustiçado no elenco. Ele, de todos os caras, é o que tem menos oportunidade com o Sampaoli. Até o Luiz Araújo, que chegou agora, tem mais oportunidade que o Pedro. Por quê? Na minha opinião, o craque do time é o Arrascaeta. E esse, às vezes, fica de fora no banco e às vezes fica de fora do jogo. E o Sampaoli tem as suas preferências, ele não toca no Gabigol. Não tira. Para tirar é lá no final do jogo. E o Pedro, o jogador não é burro. O jogador, nesse sentido, ele faz a leitura. Sampaoli já está há mais de 100 dias no Flamengo. Ele já fez a leitura que o espaço dele ficou muito reduzido, ainda mais. O que é ficar vermelho 5 minutos? Chega pro Sampaoli e fala, você tá de sacanagem comigo. Você não me bota para jogar, mas fala para ele. Já que você vai estar na frente dele, fala para ele. Resolve o seu problema com ele. Salve nação, saudações rubro-negra. Separei para vocês aqui um trecho do programa ESPN FC da ESPN Brasil. Vou trazer aqui para vocês tudo que eles falaram do Pedro. Cara, hoje só se fala nisso, né? Infelizmente a gente nem comentou o pós-jogo de Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo foi de virada, conseguiu um belo resultado, né? E a gente nem falou do jogo, cara. A gente só falou deste caso do Pedro, né? Gostaríamos de ter falado mais do jogo, mas é impossível, não tem como. Muito bem, temos ali o Zinho, o Pascoal, o Mauro Naves e a Daniela Boaventura. Vamos ver aí o que eles vão falar sobre este caso do Pedro. Pedro que sofreu um soco no rosto, né? Faltou hoje no treino, deu o que falar. Depois o Pedro justificou falando que foi no dentista. Só que daí já era tarde demais. Já tinha virado um barulho imenso na imprensa. Todo mundo detonando o Pedro porque que ele faltou no treinamento de hoje. Provavelmente ele será multado, né? Pela indisciplina, para que isso sirva de exemplo para os outros jogadores. E assim será, né, galera? Tem que dar o exemplo, né? Muito bem, dito isso, quero pedir o seu like para ajudar, para apoiar o nosso trabalho aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vou passar o vídeo quieto, galera. Eu tô triste pra caramba, não vou interromper o vídeo. Vou deixar rolar, no final do vídeo eu falo mais um pouquinho, tá bom? As imagens são da ESPN Brasil, grupo Disney, link na descrição como créditos. O profissional de futebol, ele é pago para treinar, porque para jogar, quem escala é o treinador. É verdade. É só isso, gente. Não tem mais a palavra agressão incluída nisso, fora de contexto, descabida, e a punição exercida pelo Flamengo absolutamente correta. Que isso não torne o vestiário do Flamengo um caldeirão, uma grande confusão. Não pode, porque o Flamengo tinha acabado de vencer uma partida, o jogo estava osso, venceu nos minutos finais, como diz o Mauro Naves, começou a botar a cavalaria do banco de reserva para jogar, e aí resolveu o problema. Certo? E ainda o goleiro do Atlético arruma a barreira pro lado, cai e o cara vai bater com o pé de lá. Entendeu? É isso, ele arrumou pro pé esquerdo, o cara bateu de pé direito. É? Opa, se tem uma barreira, entendeu? Sexta. O que acontece é que as pessoas, hoje as coisas são muito desmedidas, sem propósito, agressões, palavras que não cabem dentro da sociedade mais, e isso deve ser discutido. O preparador físico, o Pedro não quis se aquecer, ele não quis ir para o aquecimento, relata o fato para o diretor de futebol. Não tem que agredir ninguém. Isso não existe. Eu já vi coisa, eu já disse que no futebol só não vi cachorro voando. Eu já vi confusão dentro de vestiário, eu já vi jogador chegar a dar um soco na porta do vestiário e derrubar a porta do vestiário. Eu já vi tanta coisa no futebol. Eu já vi jogador se esconder atrás do outro porque o outro queria apertar o pescoço dele. Ou seja, tem muita coisa. Já vi briga de jogador com jogador dentro do vestiário. Eu já vi time que um não conversava com o outro, o Zinho jogou nesse time, e um não conversava, o outro não queria falar, mas dentro do campo eles jogavam. Agora, sair da comissão técnica, alguém para agredir um jogador, aí não tem condição, né, gente? Ultrapassou os limites do razoável, ultrapassou os limites da civilidade. E aí, a exclusão do profissional, acho que o Flamengo agiu de maneira muito correta. Tem muita coisa para a gente falar, e o Internacional não tem jeito, hein? Toda vez que eu penso que o Internacional vai,
Ô, presidente, para te dar uma boa noite, só trazer a informação aqui junto com o Pascoal. Na verdade, o Pedro foi para o aquecimento, né? Quando ali, por volta dos 20 do segundo tempo, o Sampaoli faz 2 alterações casadas, o Luiz Araújo, mais um jogador que me foge agora, ele Cebolinha, senta... Cebolinha, né? E ele senta no banco de reservas contrariado. E é daí que começa todo o imbróglio, que já é o nosso primeiro assunto aqui. Daqui a pouco eu quero saber, para tocar o hino do Botafogo, aqui para o Mauro Naves. Presidente. Boa noite. Boa noite. Não, já é boa noite. Boa noite, Dani. Good night. Pascoal, abençoadozinho, saudades também. Apareça por aqui. Abraço grande ao fã de esportes que nos acompanha. Na verdade, o Pedro saiu do aquecimento, né? Isso. Quando ele viu que rolaram 4 substituições, mas tinha uma ainda. Por isso que o cara falou, continua aquecendo. Ele podia ser a 5ª. Mas ele desanimou. Ele desanimou. Quando ele viu, pôs um cara pela direita, um cara pela esquerda, ele falou, agora vai me colocar de centroavante. Não, eram só 2. Eu acho que ele esperava 3 ali, ele já entrando para ter 2 caras, né? Um aberto pela direita e esquerda, é aquele esquema para jogar com o centroavante. Aí, chateado que está, e não é só por isso, foi para o banco, enfim, e gerou tudo isso. É uma pena, né, que a gente abra segunda-feira, desde sábado à noite, falando só sobre isso, né? Porque teve um jogo muito interessante, que foi essa partida em que o Pedro não participou, entre Flamengo e Atlético, e teremos ainda muita coisa para falar disso, e outros jogos, reação do Palmeiras, enfim, o Internacional pisando na bola. Flamengo. O Pascoal já falou, absurda a atitude do preparador físico, Pablo Fernandes, tem mais aqui embora mesmo, já tinha feito isso lá na França, né, de agredir, não faz o menor sentido. Agora, eu desde sábado não imaginava que o Sampaoli fosse junto. Eu acho que tem mais a que ficar, seria mais um problema agora trocar o técnico também. Em determinado momento, depois da nota que ele publica, colocando porque ele ficou meio em cima do muro. Pedro e Pablo, o preparador físico, se imaginou que isso pudesse ser um problema. Mas assim, o Braz, no caminho de volta, ele já conversa com os líderes do elenco, entende o que o grupo gostaria. O grupo achou que trocar o treinador nesse momento pensando em competição, uma derrota em 21 jogos, em resultado, não seria uma boa. E aí a permanência do Sampaoli acaba se tornando possível a partir do momento que o preparador físico também fala, não, o erro é meu, eu assumo sozinho. Tanto que o filho dele, que também é preparador do Flamengo, segue na comissão do Sampaoli. Pois é, eu também não acreditava na saída não do Sampaoli, acho que para o bem do Flamengo ele ficou, eu acho que é a melhor solução mesmo, imagina mudar agora, tudo, aí aumenta a turbulência. Aí veio o problema de hoje de manhã, o Pedro não vai no treino, alegando que estava com dores ainda na face, etc. Mas a primeira notícia foi só faltar, e aí ao faltar os jogadores... talvez sem entender ainda o motivo, voltou por quê, também não apoiaram essa atitude do Pedro. Imaginavam que ele estaria lá, mas acho que nesse momento já está um pouco mais justificável. Eu não fui porque eu estou com dores, etc. Mas, enfim, cria-se um problemaço aí e não sei como vai ser a relação aí, porque, olha só, a relação Pedro e Sampaoli continua, porque todo esse problema acontece porque ele vira e fala, vocês da comissão técnica não estão agindo legal comigo. Ele acusa o Sampaoli também de não dar os minutos que ele gostaria. É mimimi do Pedro? Pô, não é isso? O esquema do Sampaoli é mais para o Gabigol? A gente já falou disso na semana passada. A situação hoje, o Pedro reserva mesmo. Eventualmente entrar, como entraram os 2 caras pelo lado, ele acreditava que poderia. Vai mudar o esquema e vai ter um centroavante, sou eu. Aí ele não entra, fica chateado e não aquece. Mas o titular é o Gabigol. Vai se desfazer por isso o Flamengo do Pedro? Não sei. Você vai falar aí de propostas, o Flamengo está interessado em jogadores do Zenit, pode ser que o Zenit se interesse pelo Pedro, mas aí a gente vai avaliar se seria uma boa, né? A quanto vai trocar um pelo outro, 1 por 2, quanto custaria. O Flamengo está querendo reforçar o elenco. Eu acho que perder o Pedro é esvaziar o elenco de um cara importante, um cara muito importante. Veja os gols que ele já marcou esse ano, mesmo jogando poucos minutos e com o Sampaoli menos minutos ainda. Isso causa nele uma certa aflição, ansiedade? Causa, e a gente comentou sobre isso no jogo com o Grêmio. Ele quase dá um tapa, ele também faz, já que estamos falando de tapa, no Luiz Araújo para sair da frente, para ele tentar a jogada. E o Luiz Araújo podia bater de esquerda, ele meio que tira o Luiz Araújo da jogada para ele finalizar, e ansioso que está, ele finaliza para fora, numa finalização que não é comum ele fazer ali, era até para ele fazer o gol. Mas a gente sente ali a vontade que ele estava de fazer um gol para falar, você só me dá 15 minutos, mas eu ainda assim
sou produtivo. Então, claro que o Pedro está incomodado com isso e não sei, amanhã vai voltar lá, já teve a conversa São Paulo e jogadores, como será uma conversa Pedro-Sampaoli? Se o Pedro vai se sentir confortável em ficar lá com um técnico que ele disse na nota, e diz que é o motivo até do murro final, é que estaria desrespeitando. Ele não falou que o preparador físico desrespeita ele. Ele falou, porque ele escreve, que a comissão técnica o desrespeita. Ele fala em psicológico abalado, sim, né? Ele fala por não estar tendo essas oportunidades, ele está abalado. Sim. Mas eu acho que entra uma outra questão aí, eu queria até ouvir o Zinho sobre isso também, porque, óbvio, ninguém vai aqui em nenhum momento achar que o que o Pablo Fernandes fez foi certo, é completamente errado. Lógico. Ele já está fora do Flamengo, acho que o Flamengo age muito bem dentro do que poderia, Zinho. Agora tem uma outra questão quando ele falta o treino de hoje, né? Não sei se você passarinhou lá dentro do Flamengo, eu tentei dar uma apurada e algumas lideranças do grupo ficaram muito incomodadas com o fato dele não ter se apresentado no CT, porque eles se sentiram da seguinte forma: pô, a gente comprou o seu barulho. O Gerson, a gente sabe que no vestiário ainda segurou o pau para falar: você tá louco? Vai ficar batendo em jogador? Você tá achando que você tá onde? Então, quando o Pedro hoje não aparece para treinar e depois explica que estava com dor, que precisou ir ao dentista, eles ficam incomodados com essa atitudezinho. Você acha que isso se resolve, assim como uma conversa dele com o Sampaoli? Como é que fica aí? Você tem alguma informação também? Não, sobre a ausência do Pedro hoje, não. Não tenho. Aqui posso te relatar, tentei até mandar uma mensagem para ele, mas imagino, né? O telefone dele está... Ele não respondeu ninguém desde ontem, dentro do Flamengo. Não respondeu ninguém, assim, tá certo, tá certíssimo. A cabeça tá cheia, deve estar passando muitas coisas. Tem as pessoas próximas dele, né? Pai, mãe, a família, a esposa... que nesse momento, é claro, está ali tentando dar esse conforto para ele, porque, assim, ele é vítima, né? Ele foi agredido. Então, o primeiro ponto já parte daí. Então, a cabeça fica mesmo mexida. Você, como um homem, né, tomar um soco na cara, eu imagino, né? Não passei por isso, nem quero passar. Assim, eu lembro quando meu pai tomou um soco, né, de um torcedor, como eu fiquei. Transtornado como eu fiquei. E ele é agredido pelo profissional do clube. Estou saindo em defesa do Pedro. Acho que ele é injustiçado no elenco. Ele, de todos os caras, é o que tem menos oportunidade com o Sampaoli. Até o Luiz Araújo, que chegou agora, tem mais oportunidade que o Pedro. Por quê? Porque o Gabigol, fez por onde, é intocável. O Arrascaeta ficou no banco. Ficou no banco contra o Atlético Mineiro. E é o melhor jogador do time, na minha opinião. O craque do time é o Arrascaeta. E esse, às vezes, fica de fora no banco e às vezes fica de fora do jogo. E o Sampaoli tem as suas preferências, ele não toca no Gabigol. Não tira. Para tirar é lá no final do jogo. E o Pedro, o jogador não é burro. O jogador, nesse sentido, ele faz a leitura. Sampaoli já está há mais de 100 dias no Flamengo. Ele já fez a leitura que o espaço dele ficou muito reduzido, ainda mais com a excelente notícia da recuperação do Bruno Henrique, que forma uma dupla maravilhosa com o Gabigol. Aí ficou mais difícil ainda para o Pedro. O cara foi para a Copa do Mundo. Ele foi eleito o melhor jogador da Libertadores. Artilheiro também, não foi? Ou não, ele foi só o artilheiro, né? Não lembro ali. Mas sim, titular, destaque, arrebentando, campeão da Copa do Brasil. Muita gente está falando, mas o Bruno Henrique estava de fora, foi por isso que ele jogou. Foi por isso. O Dorival achou um jeito de jogar ele com o Gabigol, infelizmente com a contusão do Bruno Henrique. Mas tinha o Everton Cebolinha lá também, tinham as outras opções, encaixou e ele arrebentou, a ponto de ser convocado para a Copa do Mundo. De ser um dos jogadores e entrou. Eu e o Mauro Naves estávamos lá. Quantos jogos ele entrou, não é, Mauro Naves? Sim, sim. Então, o cara, quando volta, o treinador que assume, o Vitor Pereira, mantém. Foi mal demais o Vitor Pereira, mas ele manteve o Pedro. E vai. Bruno Henrique melhora com a chegada do Sampaoli. Mesmo com o Bruno Henrique não sendo titular,
ele já muda o sistema e já mete o Everton Cebolinha, já mete o Matheus França, já mete o Matheus Gonçalves, já mete todos os Matheus que tem lá. E o Pedro, banco. O cara fez a leitura e isso vai incomodando. E no dia a dia dos trabalhos, pelo que eu entendi da reclamação do Pedro, ele se sente, ele falou, né, não sei o que psicológico, tem uma palavra antes, eu não estou lembrando, se vocês lembrarem. A gente pode colocar aqui na sequência, enquanto você acaba o teu raciocínio aí, a gente prepara para entrar. Eu faço essa leitura, Dani, o Pedro incomodado, tá errado, tem que procurar o treinador, chama, conversa, fala. Os companheiros mais experientes, não tem que não treinar, não tem que desrespeitar. E tá aí o post aí, ó, Dani. Desculpa te interromper, mas é só para ler ali a parte que você chama atenção, é a de baixo. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que eu tenho sofrido nas últimas semanas. É essa frase que te chama atenção, né? Essa frase me chama atenção porque não é só para o auxiliar / preparador físico. Não. É para a comissão técnica. Claro. Eu percebo... Porque eu conheço o Pedro, ele é bom garoto, tem uma índole muito boa, não é um cara de fazer tumulto, não é um cara com personalidade polêmica. Me chamou muito a atenção essa reação do Pedro, de não querer continuar o restante do aquecimento, que também não foi no final, mas, num geral, o que o preparador físico / auxiliar técnico fez... apagou qualquer coisa ali. Porque, como eu te falei, isso é no meio do futebol, o jogador fica bicudo mesmo. O que o cara fez, ele traz uma situação para o Sampaoli, ele já está fora. Mas vamos dizer, o filho dele está lá. Como é que vai ser o Pedro quando olhar para o filho do cara que deu um soco na cara dele? Além do Sampaoli, que está com o cara na comissão técnica há muito tempo. Fica um ambiente carregado. Em qualquer deslize, em qualquer derrota, em qualquer ambiente mais carregado, vai vir à tona. Então, assim, tem que ter líderes nesse grupo e pessoas administrativas do Flamengo, já que vai manter o Sampaoli, tem que haver um consenso e uma reunião muito olho no olho, porque eu acho que ficou um ambiente muito pesado, muito ruim. Né? E o Sampaoli, com comissão técnica, tem um histórico. Né? Eu até sou a favor até de ele continuar nesse momento. Seria muito ruim até buscar um outro treinador. Só que o que aconteceu na carreira do Sampaoli, que a gente viu na seleção argentina, que a gente viu agora na saída do próprio Vidal, que foi jogador dele na seleção do Chile, mostra que ele tem problemas nessa administração de grupo. Então, a declaração dele já não foi boa no post, né? Ele tentou salvar de alguma maneira o amigo dele, pela atitude ridícula que teve de agredir, né, um atleta. E o que o grupo, da agora em diante, vai perceber de liderança do Sampaoli. É isso que me chama a atenção, numa reta tão decisiva que o Flamengo tem pela frente. Além da relação, né, de pessoas, etc., ele com o Sampaoli pode escalar ele no próximo jogo até de titular. A gente vai ficar sem entender, será que o Sampaoli estava pensando nisso ou agora fez para quebrar o galho? Mas tem essa coisa trabalhista até. Que não sei se vai passar na cabeça do Pedro, mas que fica lá os advogados na orelha. Pediu rescisão de contrato unilateral. Contrato por justa causa. Por justa causa, exatamente. Mas eu assim, penso no caminho não estou que isso achando daria que a esse é ele o caminho. profissionalmente, tá? Porque é uma possibilidade. De fato, Sim. ele pode olhar esse contrato e entender que houve uma quebra ali pelo lado do Flamengo, já que o Pablo Fernandes é profissional do Flamengo. Isso. Aí a gente entra no futebol. Isso. O Flamengo também vai alegar que tomou todas as medidas cabíveis para que ele ficasse num ambiente seguro, que é demitir esse sujeito, que é um neandertal que acha que resolve as coisas no soco, não é a primeira vez, já foi suspenso na França, porque deu um soco na cara de um torcedor, e o recolocou no grupo para treinar. Ele pode alegar outras questões, mas o Flamengo também pode alegar que não tinha como prever o que aconteceu e levar isso para o Pablo Fernandes individualmente. E aí se cria um outro cenário. O que eu penso é assim, juridicamente você abre vários precedentes e a carreira dele está no caminho disso.
quão positivo é para a carreira dele tentar fazer isso? Aí entra mais uma vez o que o Zinho disse. O bom para o Flamengo é ter o treinador até o final, ou o bom para o Flamengo é continuar com o Pedro? Ou o melhor para o Flamengo é ter os dois? Essa é uma conclusão que o Flamengo Acho que é vai ter os dois se o ambiente estiver bom, né? Isso. Porque também tem o Pedro lá o tempo todo essa é uma conclusão que o Zinho apresentou esse tema e é uma conclusão que o Flamengo tem que ter. Sim. O que é melhor para o Flamengo? O que é melhor? O sonho do Flamengo é ganhar a 4ª estrela da Libertadores da América. Ser o primeiro time brasileiro a ser 4 vezes campeão da Libertadores da América. Isso vai interferir no sonho do Flamengo em ser mais uma vez campeão da Libertadores da América? Se for detectado isso, tem que tomar uma ação. Ou a ação é, tira o treinador, deixa o Pedro, ou tira o Pedro, deixa o treinador. Aí, novamente, entra o grupo daqueles que são os cabeças do grupo do Flamengo, que trazem a visão do que o grupo pensa. Se o grupo ficou chateado com o Pedro, que ele não foi treinar hoje, né? O Pedro disse que foi ao dentista, né? Ele poderia ter ligado para os caras, liga para o Davi Luiz, fala, Davi, eu vou no dentista hoje, liga para o Everton, eu vou no dentista, entendeu? Fala com os caras. Porque esses caras estão... O Gerson, fala com os caras estão sustentando a posição dele. E esses caras entendem o que ele passou. Pelo menos estavam até hoje. Não, estão. Mas eu acho que a reação dos jogadores, eu não tenho essa informação, não sei se você tem, Dani, deve ter acontecido antes de saber da história do dentista. Não, Pedro na verdade, eles não ficaram incomodados com a conduta. As lideranças de dentro do Flamengo, os jogadores que tomaram partido dele num primeiro momento, boa parte desses jogadores, não todos, mas se mostraram incomodados com a conduta de não aparecer e justificar depois e também de não ter falado com ninguém ontem. Ele não respondeu nenhuma mensagem dos colegas ontem. Abalado com tudo que aconteceu, ok. Mas a reclamação das lideranças ali do Flamengo hoje é: a gente está aqui comprando o barulho dele e ele não aparece? Essa foi a reclamação. Vai no clube, fala com o médico e diz para o médico: doutor, eu estou com um problema no dente, eu preciso ir no dente, porque o médico não é dentista. O médico é médico. Aí ele falou: então tudo bem, vai no dentista. O médico do Flamengo vai orientar ele no dentista. Mas vai no clube, né? Para dar sentir o que está acontecendo. Eu sei que o Pedro está passando um momento muito ruim. Eu sei como que é o sentimento, imagino o sentimento que ele esteja passando. Mas existem procedimentos que ele tem que ter, porque aí depois a gente não pode ficar aqui imaginando coisas a respeito, né, do que pode acontecer. Eu imagino que o Pedro seja suficientemente capaz de entender todos esses motivos e entender o que está sendo feito pelo Flamengo, para a sequência dele, a sequência do São Paulo. Se ele tiver que sentar na frente do São Paulo, que ele fique vermelho 5 minutos e não fique amarelo a vida inteira. O que é ficar vermelho 5 minutos? Chega para o São Paulo e fala: você está de sacanagem comigo, você não me bota para jogar, mas fala para ele. Já que você vai estar na frente dele, fala para ele. Resolve o seu problema com ele, para ver o que vai acontecer. Porque um conversando com o outro, capaz de ter um entendimento. Eu já vi reunião de jogador que um não passava a bola para o outro, que o treinador ficou nervoso com os dois, botou um revólver em cima da mesa e falou: vocês resolvem aí o problema. Dá ideia não, Pascoal. Ué, mas não aconteceu isso no Corinthians? Dá ideia não, passou esse tempo. Marcelinho viola com o Mário Sérgio de treinador? Ou não aconteceu? Eu estou falando uma coisa que ninguém conhece. Isso não está registrado. Ou eu não vi. Eu estou falando um acontecimento, Não, mas eu digo assim, de outro tempo, né? Não vamos reacender essa possibilidade de um revólver para resolver qualquer coisa no vestiário. Eu já vi de tudo no futebol, só não vi cachorro voando. Ainda vou ver, porque isso eu também já vi. Nação, o bicho tá pegando, cara. Tomara que amanhã tudo se resolva, né? Que o Pedro vá treinar, converse com o Sampaoli. Deu uma acalmada nessa história toda, né, cara? Nessa situação, né? O idiota do Pablo Fernandes, aquele imbecil, já foi demitido, né? Então, cara, Sampaoli está mantido no cargo, Sampaoli é o técnico do Flamengo, nós precisamos dele, quinta-feira tem Libertadores. O Pedro é um cara do bem, é um cara bom. O Pedro errou hoje, errou sim. Só que todo mundo erra, todo mundo é passivo de erro. Então que o Pedro chegue lá e explique: deveria ter avisado antes, não estava me sentindo bem, estava com dor no rosto e tal. Resolvi ir no dentista ver o que estava acontecendo. Pronto, ponto final. Põe uma pedra em cima dessa história, cara. Já deu, né? Já deu. Dá para entender o sentimento do Pedro, a dor do Pedro.
a frustração do Pedro, né? A raiva que ele passou e não revidou, né, cara? Ainda bem que o Pedro não revidou, né? Porque senão seria pior ainda, né? Bem, galera, só nos resta torcer para tudo dar certo, para que o Pedro se reintegre ao elenco do Flamengo. Falaram que vão multar o Pedro, então que isso seja feito para dar exemplo para os outros, porque ninguém é maior que o Flamengo. Todos precisam obedecer às regras, às ordens, né? Pois é, galera, é isso que eu penso, tá? Gosto muito do Pedro. Vou torcer aqui para tudo voltar ao normal o quanto antes. Tomara que amanhã já esteja tudo normalizado, cara. É isso aí, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Tamo juntos. Saudações rubro-negras. Fui.